Salve, salve, galera! Camisa 8 tá na área para mais uma edição da nossa resenha esportiva multimídia do Grupo Cidade de Comunicação. Um abraço para você que está nos acompanhando agora, pelo podcast, pelo YouTube do GC+, e pela tela da TV Cidade, todo domingo, a partir das 9h30 da manhã. E no programa dessa semana, nós vamos falar do Ceará, que vive aí um momento muito delicado na temporada de luta contra o rebaixamento. Meus amigos, tá complicado, hein? E para discutir esse assunto, a gente vai receber aqui um ídolo do passado do Ceará, hein? E quem é ele, LHP? Olha, Bruno Balacó, a gente está recebendo hoje aqui no Camisa 8, Antônio Januário Martins de Oliveira, mais conhecido como Januário. Meu amigo, ele é mineiro, nascido lá, obviamente, em Minas Gerais, mas é cearense de coração. Januário foi volante e teve uma passagem marcante pelo Ceará entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000. No clube foi capitão na conquista do terceiro tetracampeonato cearense do clube em 1999. Seja muito bem-vindo, Januário. Olha que história bacana que você tem com a camisa alvinegra. A gente começando aqui nosso papo, se você pudesse elencar para as pessoas que estão em casa, quem é que jogava com você naquela época em que você foi capitão da equipe alvinegra? Bom dia a todos, né? Ao Bruno e ao Henrique. Aquela época do tetracampeonato, nós tínhamos o Jefferson no gol, né? O lateral direito era o Jaime, Valdes, Ronaldo Angelim e o lateral esquerdo era o Reginaldo. O meio campo jogava eu, Sarafinho, às vezes Robertinho. E na frente nós tínhamos Osmar, tinha Santos Sotile, tinha Acácio, Reis Pitbull. Era uma equipe muito, muito qualificada. Eita, rapaz, ele lembrou agora aqui, falando de um deles que ele citou, o Balacó. Me lembrei do Ronaldo Angelim, que jogou com ele no Ceará e foi ser ídolo no Fortaleza e também no Flamengo. Para você ver como é que ele é contemporâneo aí de jogadores bons de bola. Verdade, eu acho que pela essa fala aqui do nosso querido Januário, já deu para situar o torcedor, para lembrar bem quem é o Januário, esse grande jogador que marcou história no Ceará. E falando em Ceará, a gente está fazendo esse programa aqui no fim de semana, que pode ser dramático para o Ceará, enfim, por tudo que vai acontecer nesse domingo e, sobretudo, nas próximas rodadas. Mas, Januário, fala pra gente o que você está achando dessa situação do Ceará, de tudo que aconteceu, não só no Brasileirão, mas na temporada inteira do time. Cara, o Ceará, esse ano, fez um bom elenco, né? E começou bem com o Dorival Júnior, mas eu acho que o erro da diretoria, né, principalmente do Robson, que é o presidente, foi nas contratações dos treinadores que vieram pós-Júnior, né? Veio primeiro, depois do Júnior. Primeiro começou com o Thiago Oliveira, o Thiago Nunes, não, depois veio Marquinhos Santos, mas no brasileiro. teve Lúcio e por último agora... o Marquinhos Santos. Tá o Quando ele demitiu o Júnior, era para ele ter trazido... o Dorival Júnior que foi para o Flamengo, né? Era para ele ter trazido um treinador do nível do Júnior. Aí trouxe esses dois treinadores, principalmente o Lúcio agora, que o Lúcio nunca treinou nenhum juvenil, cara. Como é que o cara nunca treinou nenhum juvenil? Foi bom jogador, mas não quer dizer que você ser bom jogador, você vai ser um bom treinador. Entendeu? E eu acho que o maior erro dele foi ter trazido o Lúcio. Porque o cara nunca treinou nenhum juvenil. Como é que o cara vai treinar uma equipe de peso igual o Ceará? Que é esse campeonato brasileiro, um campeonato mais difícil do mundo, que eu acho. Pegando o seu gancho, voltando também ao seu passado de jogador de futebol, certamente na sua época isso jamais aconteceria. Cara, é porque eu acho muito, muito delicado. Porque o Robson, esses 5 anos que ele está aí no Ceará, ou 6 anos, se não me engano, ele tem feito, contrata jogadores que, às vezes ele pega jogador que, igual o Sobral veio, o Dentinho, Matheus Dentinho. Peixoto. Eu não falo nem Dentinho e Matheus Peixoto, que são casos que já tem nome. Ele trouxe Sobral, que deu certo, ele trouxe Glebão, que deu certo, né? Jogadores desconhecidos que realmente vestiram a camisa. Agora, dessa última leva aí, eu mesmo indiquei o Ari para ele, quando ele estava sem centroavante. O Ari estava aí disponível, veio da Ucrânia. O Arigol. Ele falou que não interessava. Aí traz Dentinho, traz Matheus Peixoto, traz Edu Gol, traz Jael. É brincadeira, pô. Pegando esse gancho, eu até entendo ele falar. O Arigol vinha do futebol russo, que é mais competitivo que o da Ucrânia, e jogava na primeira divisão num grande clube lá na Rússia. O que o Ari fez? Ele acabou indo investir no Atlético, né? E tem jogado por lá. Ao invés de ouvir aqui a dica do Januário, que era um veterano da bola e conhece bem o métier,
para trazer um cara que já conhece o ofício. Não, ele vai trazer um cara do futebol da Ucrânia. Da segunda divisão. Um da segunda divisão e o outro estava parado, sem jogar bola desde Em 10 anos, período. quantos gols lá? Em 10 anos o cara fez 27 gols, uma média de 2,7. Arredonde para 3, ou seja, era um jogador que o Ceará trouxe que fez... Januário, o cara que é atacante, que tem uma média de 3 gols por ano, jogava na sua época? Eu de volante, eu fiz mais de 15 gols do Ceará, jogando de volante. Rapaz, já com esse respondeu. número de gols Já aí... respondeu. Com esse número de gols, você já fez E era mais jogador gols... de marcação, entendeu? Olha, com esse número de gols, você já fez mais gols que praticamente toda a linha ofensiva do Ceará, com exceção aí do Mendonça, do Vina, talvez. Eu acho que esses dois. Nos demais, acho que você fez mais gol que todo Mas mundo, né? o problema é... Quando você for contratar... Isso aí, quem diga, é um diretor de futebol. O cara, quando vai contratar um jogador, ele tem que ver os 6 meses. Os últimos 6 meses do jogador. Não quer dizer que eu fui um ano atrás e eu fui um bom jogador, quer dizer que eu sou um bom jogador hoje, não. Entendeu? É fase, então, né? É fase, jogador é fase, tem que ver o atual momento. E isso a diretoria do Ceará pecou, entendeu? Pecou, trouxe o Dentinho, que não mostrou porque veio, trouxe o Matheus Peixoto. Jô. O Jô, não, o Jô chegou por último, agora eu nem conto o Jô não, que o Jô até que fez um gol lá contra o Flamengo, já ajudou o Ceará. Mas esses aí, o Zé do Gol, entendeu? Então, Zé Wellington, Você tem o Zé do Gol, o Zé do Wellington do Não, Fortaleza. isso, perdoe. Zé E do tem Gol. ainda o Vasquez, né, que chegou da Pois é. Colômbia, não marcou. Não, o pior de tudo não foi isso. No começo do ano, ele vendeu os 2 melhores atacantes que o Ceará tinha. Vendeu o Saulo, que estava Saulo pedindo Mineiro. passagem, e vendeu o Rick, o moleque que podia estar jogando no lugar do Lima hoje, né, que o Lima, esse ano o Lima não mandou, o ano passado o Lima foi muito bem, mas esse ano o Lima não andou no Campeonato Brasileiro. Esses 2 jogadores, se tivesse o Ceará, eu tenho certeza que o Ceará não estava na Você situação sabe que onde é está que hoje. está o Rick hoje? Está na Bulgária, no Ludogorets, e marcou essa semana um golaço. Um golaço pela Liga Europa. Ou seja, o cara está jogando hoje para lutar para chegar entre as grandes equipes do futebol europeu. Jogando muita bola e fazendo gols. Ele fez gol essa semana e foi um golaço. Daí para você tirar o pior de tudo, o erro da gestão, né? O pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que ele traz um jogador caro, né? Trouxe o Vasco e trouxe esse menino que é do Atlético Mineiro. Porra, se tivesse vendido o Rick e o Saulo por 100 milhões, não falo nada, mas vendeu os caras mais barato porque comprou essas 2 contratações. E não mostrou porque veio no Ceará. Tanto o Castilho quanto o Vasco. Agora, Januário, agora me diz uma coisa. Pegando o balanço geral dessa temporada, já aconteceu de tudo lá em Porangabuçu. Porque já teve protesto, já teve invasão de torcida, já teve ameaça a jogador de morte. Essa semana a gente viu o caso do Richard, né? Ameaçado de morte, a torcida... Ele teve que fazer um boletim de ocorrência. Teve que fazer virou caso de polícia, teve bomba atirada durante o treino, né? Uma série de treinadores dispensados, né? Jogador ameaçado de morte, teve esse problema. Enfim, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, técnico saindo, técnico vem. A chegada do Lúcio, eu queria que você falasse também do caso do Lúcio, né? Para você, até que ponto essa decisão da diretoria de trazer um treinador que não tinha experiência para ser técnico, que de fato não era ainda, em termos práticos, na teoria ele poderia estar com curso, mas não tinha experiência prática. Até que ponto isso pesou nessa fase do Ceará? Pesou que o Ceará, o Lúcio ganhou quantos pontos? Ele ficou quantos jogos no Ceará? 4 pontos de 30 disputados, né? Uma Por isso, vitória, tipo, uma como vitória que e 4 traz um empates. 10 treinador jogos. que nunca treinou um juvenil? Você está entendendo? O erro do Robson, o problema do Robson é que ele quer imitar o Fortaleza. O Fortaleza está com o Vojvoda já era treinador cascudo, que tinha treinado grandes times na Argentina, né? E no futebol chileno E no também, futebol né? chileno. Aí traz um treinador que nunca treinou um juvenil, pô. Não, e outro erro que ele cometeu, ter demitido o Lúcio. Era para ele ter ficado aí, porque o time do Ceará, só Deus. Eu sou muito otimista, mas eu acho que o Ceará já está na 2ª divisão. Até porque só Entendeu? restam mais 3 jogos, né? Pois 3 é. jogos para o fim do E campeonato. o Ceará, em 36 jogos, tem 6 vitórias. E o Ceará precisa de 100% agora nesses 3 últimos jogos. Lembrando que o Ceará jogou ontem, né, com o Corinthians. Jogou neste sábado, né, Jogou contra o neste Corinthians. sábado, então também vai depender dos jogos de hoje para saber se vai ser rebaixado ou não, faltando aí 2 rodadas para o fim da competição. Situação bem complicada. A gente está chegando, Januário, na reta final desse primeiro bloco, mas eu quero deixar uma pergunta aqui para você que é importante, deixando de lado o aspecto do campo. Estruturalmente, o Ceará hoje está muito mais moderno do que aquele Ceará que você jogou naquela época do fim da década de 90 e 2000, né? Cara, eu fui tetracampeão no Ceará com 5 meses de salário atrasado.
5 meses. Rapaz, Entendeu? guarda essa resenha para daqui a pouquinho. Eu fui tetracampeão com 5 meses atrasados. Olha aí, escute você que está aí em casa. Tá vendo? O Ceará está com salário em dia, tudo funcionando e corre risco de rebaixamento. E na década de 90 fim de 90 para 2000, foi tetracampeão com salário atrasado. Balacó, estamos indo para o intervalo, mas essa daqui é boa, hein? Estamos indo para o intervalo, mas na volta, nesse segundo tempo aqui, né, do Camisa 8, esse programa multimídia que você vê pelo YouTube, pela TV e pelo podcast, vai pegar fogo. Januário vai trazer aqui o baú de recordações dele do tempo de jogador, vai falar de uma pessoa que foi muito importante para ele no clube e vai falar também como é que está o Januário a vida hoje. Já parou de jogar faz muito tempo, vamos saber como é que está a vida do Januário hoje na volta para o segundo tempo do Camisa 8. Fica por aí, LHP, que esse segundo tempo promete, hein? É isso aí, promete sim, e quando a gente voltar ele já vai responder, meu amigo. Qual é a diferença daquele Ceará de antigamente para o de hoje, salário atrasado e salário em dia. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Volta com o Camisa 8, que hoje recebe nos estúdios do Grupo Cidade de Comunicação o ex-volante Januário, ídolo do Ceará. E no finalzinho do primeiro bloco ele ficou devendo uma pergunta que deixou a gente aqui embasbacado no intervalo, hein? Disse que o Ceará foi campeão com 5 meses de salário atrasado do LHP. Como é que foi isso, hein? Uma realidade bem diferente da atual, que está todo mundo com salário em dia e correndo risco de rebaixamento. Fala pra gente, Januário, um pouquinho como é que foi aí esse título mesmo com salário atrasado. Cara, foi um ano muito difícil, né? Eu tinha acabado de chegar no futebol do Rio Grande do Norte, fui bicampeão no ABC, né? Joguei um turno no América e vim pro... O Dimas me trouxe para cá, que é um cara que eu amo de paixão, né? Eu moro aqui em Fortaleza hoje e eu agradeço o Dimas, entendeu? Mas o Ceará também estava com uma situação financeira ruim e, porra, eu particularmente, o Januário, 5 meses de salário atrasado. E, porra, concentrado para a final... Tinha um jogador querendo fazer greve, eu falei, ó, cara, se você quiser tumultuar, pega suas coisas e vai embora, que nós vamos jogar e deixar a situação para o clube decidir. Porque se a gente faz uma greve hoje e amanhã a gente perde o título, todo mundo é mercenário, entendeu? Então, foi o que nós fizemos, reunimos, fomos concentrados, dormimos. E o que aconteceu? Fomos tetracampeão, graças a Deus. Tetracampeão de 99, né? 1999, entendeu? Ceará tetracampeão. E quem era o capitão desse time? Januário, né? Exatamente. Lembra pra gente, então, esse ano de superação do Ceará, né? Acho que foi o penúltimo tetracampeonato. São 4 tetracampeonatos. O terceiro foi em 99, 97, 98, 96, 97, 98, 99. Relembra pra gente, então, você já falou no começo do programa o elenco que estava naquela época, mas como é que foi superar tudo isso, chegar na decisão, ser campeão e fazer história com a camisa do Ceará? Oi, cara, o nosso treinador primeiro foi o Marcelo Vilar, né? Aí o Marcelo Vilar saiu no meio do campeonato e entrou o Lira. E a gente, graças a Deus, nós conseguimos essa proeza aí de ser tetracampeões, né? E com muita dificuldade, mas a gente tinha um grupo de homens, né? Só jogadores passados na casca do alho e um elenco muito bom. E que a gente foi campeão. Se fosse um time meia boca, a gente não tinha sido campeão. E a festa da torcida, lembra um pouco daquele dia que foi um dia de muita festa, Castelão, campeonato longo, desgastante, mas que teve esse final feliz pro time. É o que eu tenho saudade, cara. É o que eu tenho saudade é da torcida, né? Eu não tenho saudade de jogar futebol, né? Isso tudo passa na vida da gente, mas o que eu tenho saudade é do clima, do estádio, né? Tenho saudade das concentrações, da cacheta, que a gente a resenha. Pô, é maravilhoso, entendeu? Agora, mas jogar futebol, não. Agora, Balacó e amigos, o Januário citou um nome aqui, agora, há pouco tempo, que eu também conheço, eu sei da importância dele, mas eu gostaria que você, Januário, falasse um pouco mais do Dimas Filgueiras na sua carreira, na sua vinda para cá, o que ele representa na sua vida e na sua passagem pelo Ceará. Cara, o Dimas para mim foi tudo, né, cara? Porque foi eu desde quando eu jogava no ABC, ele era doido para me trazer para o Ceará, né? Aí não tive chance, né? Eu também estava muito bem no ABC. Eu fui bicampeão lá no ABC, né? Fui o melhor jogador do campeonato, né? Em 97. E fiz 14 gols. Eu fui vice-artilheiro do campeonato potiguar, jogando de volante. Aí em 99 eu joguei um turno pelo América e o Dimas me trouxe para cá, cara. E, inclusive é um cara que minha filha namorou com a filha dele e é um cara que eu tenho muito sentimento por ele. É um cara hoje que está passando um momento muito difícil, né? O Dimas hoje está muito delicada a situação do Dimas, mas eu moro em Fortaleza, nessa cidade aqui hoje, cidade que eu amo. Eu agradeço o Dimas, cara. A gente aproveita, né, Luiz Henrique, para prestar também essa homenagem ao soldado alvinegro, né?
que é um dos nomes mais marcantes da história do Ceará, né? Mais de 40 anos dedicados ao clube. E a gente sabe que para você, Januário, ele foi um paizão, né? O cara que trouxe você, que abraçou, tornou você capitão do time e que hoje, infelizmente, está aí internado num quadro clínico de saúde muito delicado, né? Fica também nosso desejo de forças, né? Para que siga lutando pela vida e que possa ficar um bom tempo com a gente aqui ainda, né? Pois é, cara, isso aí é o legado da vida, né? Infelizmente, uma hora todos nós temos que partir, né? E esse momento agora, o Dimas está realmente muito ruim, tá, né? Um cara que tá de cama, né? Cara, isso aí é lamentável, eu estou muito triste, né? Porque foi um cara que, como eu te falei, moro em Fortaleza hoje, eu agradeço ao Dimas, cara. Força, Dimas. É isso aí, LHP. É verdade, a gente conhece a história do Dimas Filgueira, sabe aí da importância dele para a equipe alvinegra. E por falar em importância, Januário, como é que você acha que hoje está a importância da torcida no dia a dia do clube? Em que sentido? A torcida pressiona mais hoje, consegue ter mais pressão, exercer um poder maior de pressão hoje do que na sua época? Não, a pressão é a mesma, cara. A pressão é a mesma, né? Apesar que hoje o Ceará, a estrutura do Ceará é monstruosa, né? O Ceará hoje está com estrutura que 50 mil sócios. Pô, não é para o Ceará estar na zona de rebaixamento. Isso é incompetência da diretoria, porque todo ano o Ceará estava escapando na última rodada. Nesses últimos 5 anos aí, o Ceará, só o ano passado que o Ceará fez uma campanha melhor. O resto tudo escapando na última rodada. Você já passou por pressão de torcida? Já, todos. Já teve que correr? Não, eu nunca corri, graças a Deus, eu fui um jogador, mesmo aqui no Ceará, teve um momento num jogo que nós fomos desclassificados pela Copa do Brasil, eu fui um dos caras que passei no meio da torcida. A maioria se escondeu, mas eu, graças a Deus, Você viu que ele foi pra Não, cima. eu ia perguntar mais ou menos o seguinte, porque aquela saída do PV. O torcedor, cara, o torcedor sabe que, mesmo o cara que às vezes está num dia ruim, o torcedor sabe quando o cara está lutando, está dando sangue, e o torcedor não vai a esses caras, cara. Reconhece. Eu nunca fui vaiado pela torcida do Ceará, cara. Nunca fui. Isso aí, entendeu? Eu nunca fui vaiado Já pela joguei torcida mal, do já Ceará. joguei mal, mas quando eu jogava mal, eu botava o coração. E eu me superava, cara. Sempre me superou nos clubes que eu passei. Tá entendeu? vendo aí, meu amigo? Ó, para poucos jogadores, em boa fase ou em má fase, ter ali a sua paz e amor com a equipe, com a torcida alvinegra, o que é muito difícil, com torcida de massa, seja Fortaleza ou seja Ceará. Muito interessante isso que ele falou. Nunca foi válido pela torcida do Ceará. E hoje, Januário, já são quase 20 anos que você parou de jogar. Como é que é a relação? Você vive hoje em Fortaleza, como a gente já disse, mineiro de coração, tem raízes lá também no Rio de Janeiro. Mas como é que é o Januário hoje nessa relação com o torcedor no dia a dia? Porque certamente muita gente lembra do seu tempo de jogador. Quando eu parei, o Dimas me levou para o Sub-23. Eu fui campeão do Sub-23, né? Pelo Ceará, em cima do Fortaleza. Nós ganhamos a final de 4-1. Mas o Ceará foi aquela época, o Ceará, eu fiquei 1 ano no Ceará como treinador, não recebi 1 centavo. E levava, todo dia levava fruta para os jogadores do meu bolso. Comprava do meu bolso. Eu fiquei 1 ano no Ceará, trabalhando como treinador, fui campeão do Sub-23, não recebi 1 centavo. E não botei na justiça. Isso aí, entendeu? Rapaz, eu vou te falar, realmente, os tempos são outros e a personalidade do jogador é completamente diferente do que o que a gente enxerga hoje, Balacó. Verdade. Isso aí seria impensável nos dias de hoje. Hoje 10 dias, os caras já estão fazendo greve, né? Uma curiosidade minha, o Fortaleza foi o maior rival do Ceará na sua época mesmo, ou teve uma rivalidade, ou teve algum time que incomodava mais do que o Leão naquela época que você jogava bola? Não, cara, todo o estado tem rivalidade. ABC e América, né? Eu joguei no Rio Botafogo e Flamengo, Botafogo e Vasco, Botafogo e Fluminense. E aqui sempre joguei foi o no Ceará, Cruzeiro, né? Fortaleza. Onde eu comecei, né? Que eu fui campeão da Taça Belo Horizonte em 85, primeira Taça Belo Horizonte teve, jogava no Cruzeiro e lá, Cruzeiro Atlético também igual aqui, entendeu? Todo lugar tem rivalidade. Agora, isso depende do momento que o clube está passando, né? Mas quando a fase está boa, tudo é alegria, né? E na sua época, eu não me lembro, o Ceará tinha hegemonia em cima do Fortaleza ou foi o Fortaleza já tinha Na hegemonia em época cima do Ceará? Não, na época... Januário tinha um tetracampeonato, foram 4 Eu anos fui campeão seguidos, do né? Tetra, pô. Foi Pronto, campeão. então, 4 anos seguidos. nessa época, a hegemonia local era Ceará. Do Ceará. Final dos anos 90, começo dos anos 2000, o Ceará era um pouco mais forte naquele período, mas quando virou o século, aí o Fortaleza desbancou aí, acho que de 11 títulos, 9 ele conquistou. Aí, né? 2000, eu fui embora e foi quando o Fortaleza Começou a hegemonia, né? Foi. Agora, a gente está caminhando para a reta final do programa, mas antes eu queria, claro, aproveitar a presença do Januário, desses, sei lá, quase 20 anos de carreira, Januário.
o caos assim que marcou, assim, conta pra gente assim uma história de bastidor, alguma coisa assim, a famosa resenha. Cara, né? a coisa mais inusitada que eu já vi no futebol foi um jogo aqui, jogando nós e Juazeiro, né, que era o Juazeiro na época que era o Dadá, tinha Maradona, que o Ronaldo Angelim estava lá ainda, né, que a gente estava ganhando o jogo, que o Bandeirinha tirou, a gente estava ganhando o jogo 3-1, né, aí a gente ia fazer o quarto, o Valdeir driblou e estava sem goleiro, que o massagista entrou e tirou a bola do... Aí todo mundo queria pegar ele. Evitou o gol. Aí eu fui um dos caras que, né, segurei a galera para não... Então você tava nesse jogo histórico, né? Tá. Porque a bola ia entrar, tava bola sem ia goleiro, entrar, o massagista foi lá, salvou. Eu imagino se fosse uma final de campeonato e o jogo tivesse 0-0, a gente precisasse daquele gol para ser campeão. Aí entendeu? tu não segurava, não. Aí não tinha como. Eu acho que com esse caos, viu, a gente assim, encerra em Com grande chave estilo de aqui, ouro. agradecendo mais uma vez sua presença aqui no Camisa 8, viu, Januário? Obrigado a vocês, cara. E estamos aí, agora que precisar, estamos juntos. É isso aí. A gente vai ficando por aqui, mas deixando aquele recadinho importante para você, que nessa segunda-feira tem Camisa 8 repercutindo, meus amigos, essa rodada bombástica do Campeonato Cearense, Ceará, Fortaleza, tudo a partir das 11 horas da manhã no YouTube do GC+. Camisa 8 ao vivo no YouTube, segunda-feira de 11 às 11h40, LHP. E o que tem mais? É isso aí. Quem quiser, ó, já pode ficar muito bem informado também acessando o portal gcmais.com.br/camisa 8 ou então vai lá no Instagram do Camisa 8, o endereço é facinho, @camisa8.oficial. Vai lá que você vai ficar muito bem informado com as melhores notícias e as principais notícias do mundo esportivo, Bruno Balacó. É isso aí, Camisa 8.oficial, cobertura completa dessa rodada do fim de semana. Obrigado, Januário, mais uma vez. Camisa 8 está de volta na próxima semana com mais uma resenha. E claro, reforçando, em segunda-feira, todo mundo aqui acompanhando Camisa 8 no YouTube, nossa resenha semanal para debater a rodada do fim de semana. Estamos de volta próxima semana, LHP. É isso aí, estamos de volta na próxima semana, agradecendo o Januário. Detalhe, nunca foi vaiado pela torcida alvinegra, ó. Tá de parabéns. Tá sim, valeu, gente.